Olá pessoal, vamos entrando. Deixa eu ficar um pouquinho mais claro aqui. Bom dia, Natália. Vou esperar a desembargadora Mônica de Pinheiro aqui entrar. Hoje a gente vai conversar com a desembargadora Mônica de Pinheiro, aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A gente vai falar sobre insolvência, recuperação judicial, falência, um pouco de mediação. Então, acho que são temas que são super atuais e que dialogam de algum modo com essa crise que a gente vive, enfim, as próprias mudanças legislativas, como a alteração do Código do Consumidor recentemente pela Lei 14.181, né? Que prevê a questão do superendividamento do consumidor. Então, são temas muito atuais. Vamos aguardar aqui a desembargadora. Deixa eu ver se ela já está aqui. Ah, já está aqui. Vou convidá-la. Mandei o convite aqui. Vamos ver se... Desembargadora, chegou um... Ah, agora sim. Dá para me ver? Bom dia, desembargadora. Bom dia. Tá Boa, ótimo. Infelizmente, a tecnologia não é... Não, eu lhe vejo bem e te ouço bem. Agora deu uma travada. Não sei se foi só para mim ou foi para vocês também. Tá travado para vocês também, pessoal? Ah, agora eu vi o seu áudio, desembargadora, porque a imagem para mim tá congelada, tá travada da senhora. Você me vê bem? Você me vê bem? Agora sim. Agora eu consigo lhe ver bem. Agora sim, muito bom. Bom, sim, agora tá ótimo. Bom, desembargadora, primeiramente, bom dia. Obrigado por ter aceito o convite de participar dessa nossa conversa aqui na Escola Superior de Advocacia, a ESA, a BRJ, do qual eu sou coordenador de Direito Processual. Eu queria lhe apresentar a desembargadora Mônica Pinheiro, desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 8ª Câmara Civil, uma das grandes mentes brilhantes desse tribunal, sempre com decisões paradigmáticas, sempre acessível aos advogados. Então, a gente está aqui na Casa dos Advogados, a gente não pode deixar de destacar esse lado que, todas as vezes que colegas, eu mesmo tive a oportunidade de despachar, sempre muito bem recebido. E muito obrigado por isso, desembargadora. Mas hoje aqui a conversa é um pouco mais leve, né? A gente vai falar sobre questões envolvendo insolvência empresarial, recuperação judicial, falência. Eu queria só lhe dar a palavra para as boas-vindas e aí depois eu começo com as perguntas e as provocações, tá bom? Tá ótimo. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada, Mazola, por esse convite, por eu poder estar mais nesse espaço junto. Você tá me ouvindo bem agora? Falhou um pouquinho para mim, deixa eu ver. Peraí, agora travou para mim, desembargadora. Travou para mim a sua imagem. Eu não sei se só para mim ou para o pessoal tá vendo.
Tá. Você pode confirmar o seu direito explicado se está travando a minha imagem ou é só da desembargadora? Agora sim, voltou, desembargadora. Tá, senhora tá me ouvindo? Estou te vendo e ouvindo perfeitamente. Tá. Não, é porque às vezes a sua imagem some. Agora voltou, mas às vezes ela some e fica congelada. Então é só para a gente não perder, que certamente você está falando alguma coisa interessante e a gente não pode perder isso. Não, a minha conexão aqui tá perfeita. Eu não sei a sua, mas agora, a minha tá... Agora eu lhe vejo bem e ouço muito bem. Então, ó. Mas pegando esse gancho que Vossa Excelência comentou agora, eu queria ouvir um pouquinho, se você pudesse desenvolver um pouquinho o contexto da insolvência. Né? Como é que está a questão da insolvência hoje no país? Para concretizar bastante o que a percepção da questão da insolvência de empresas no país, eu costumo usar a figura de uma pirâmide. E embaixo, exatamente na plataforma dessa pirâmide, eu vejo a empresa insolvente. É essa a imagem que eu gosto de passar. A empresa insolvente. Se nós não tratarmos a empresa insolvente, a base dessa pirâmide, através dos remédios jurídicos adequados, o que acontece? A insolvência vai se desdobrando em outras facetas. Então, a questão do insumo que não chega para a fase produtiva da empresa, depois da produção que não chega para o consumidor, e do consumidor gerando o desemprego. Então, a cadeia de inadimplência econômica causada pela insolvência empresarial, eu entendo que causa um impacto muito grande, não só na economia, como na nossa sociedade. Daí, Mazola, eu acho que essa matéria deve ser vista com especial importância. Nós temos aí vários institutos de jurismetria, vários institutos também que estudam a matéria, como o SEBRAE, Serasa Experience, todos eles, e é recorrente a questão da insolvência das empresas, seja de grande, médio ou pequeno porte. E nós, no judiciário, sentimos isso, talvez não só através dos institutos jurídicos, né, capitulados em lei. Mas nós sentimos muito, e vocês também, advogados, devem estar sentindo muito essa demanda, que vem através das várias cadeias de inadimplência. Então, hoje nós temos a questão da inadimplência da prestação da compra do imóvel, a inadimplência da prestação da compra do carro, a questão da saúde, que para mim tem sido muito dolorosa decidir, porque é uma questão gerenciada pelos municípios, pelo SUS, e nós sabemos também que os municípios não estão em perfeitas condições de atendimento, e porque a própria pandemia, né, Excelência? A própria pandemia potencializou isso, né? Muito. Sem dúvida nenhuma. A questão da Previdência está aí, nos escancarando, né? Hoje, nem direito a nos aposentar nós temos. E isso tudo é reflexo de uma cadeia de insolvência gerada pela insolvência base da nossa pirâmide, que é a empresa. Porque, no final das contas, quem gera o emprego, as riquezas, a contribuição para os tributos é a empresa. Daí a minha preocupação, não que essa matéria seja uma matéria especial em relação às outras, muito pelo contrário, mas a minha preocupação com esse ponto que, a meu sentir, hoje em dia é nodal. Na medida em que nós conseguimos, se possível, recuperar as fases produtivas da empresa de forma adequada,
eu entendo que nós vamos diminuir de alguma forma, não só os nossos problemas de pobreza mesmo. Insolvência, que eu digo aqui, é pobreza, porque é isso que está estampado nos nossos processos. Nós vamos, de alguma forma, resolver o problema socioeconômico de todo o nosso entorno, da nossa sociedade. E assim tem sido, né, durante anos e anos. A economia cria-se em torno da sociedade. E a gente fica vendo, a gente que é advogado aqui, o pessoal da ESA de um modo geral, essa crise das empresas de um modo geral, que eu falei de pandemia, a gente pega um exemplo que deve estar inundando o judiciário aí, que é o IGPM, né? As ações discutindo o aumento do índice geral de preço médio. Então, assim, contratos de locação, enfim, uma série de instrumentos regulados, vem a pandemia, explode, e aí agora isso desembarca no judiciário. Por quê? Porque não se faz a mediação, a conciliação, ou não se consegue os acordos que poderiam, talvez, com um pouco mais de cordialidade e cooperação, conseguir, né, desembargadora? Mas, enfim, e aí acaba transferindo para o judiciário esses pepinos. Não só para o judiciário, eu acho que para nós todos. Nós hoje sofremos uma sobrecarga já esperada por conta da crise, mas é uma sobrecarga que tem que ser muito bem pensada, muito bem tratada, digamos assim. Nós temos que cuidar também dessa doença, né? Que não é só uma doença física, é uma doença que atinge a sociedade como um todo. A lei nos traz, de alguma forma, positivado o remédio jurídico. É isso que eu queria lhe perguntar. Vamos entrar agora especificamente. Quais são os remédios jurídicos, né, que existem hoje nessa situação para regular ou tratar, como a senhora bem colocou, a questão da insolvência? Veja bem, mas olha, eu entendo que a lei traz o remédio jurídico, mas o resultado não irá advir apenas da aplicação da letra da lei. Essa é exatamente a conclusão que eu tiro quando eu tenho os meus processos, os meus recursos para decidir. O inusitado está sempre presente. Então, nós temos que entender que existem, sim, os remédios jurídicos. Para a empresa, especificamente, hoje nós temos a recuperação judicial para a empresa viável. Eu gosto até, o professor Daniel Carnio traz uma explicação bastante didática para isso, que aqui não é o caso porque eu não estou dando aula. Mas, enfim, a recuperação judicial para aquela empresa que é viável. A falência para a empresa inviável. Seria, para a maioria dos autores, esses dois remédios jurídicos previstos na Lei 11.101. Eu entendo que esses remédios são realmente os positivados, são os que nós temos hoje para a empresa que se socorre do judiciário, mas que eles devem ser entendidos dentro de um contexto. E o ministro Luiz Felipe Salomão fala isso muito bem. Ele diz que a gente não pode ver a árvore, né? Nós temos que ver toda a floresta. São institutos relevantes. Se você for lá no artigo 4775 da lei, se a minha memória não falha, eles explicam bem essa questão da viabilidade da empresa e que ela, tendo qualquer problema em sua viabilidade, aplica-se a recuperação, e a inviabilidade da empresa, que é a falência, o remédio jurídico. Na verdade, todas duas têm o mesmo objetivo. A falência, reinserir a empresa no mercado e de forma rápida, né? A lei traz esse instrumento e o julgador tem que entender dessa forma, que a aplicação da lei, a resolução dos casos, tem que ser de acordo com esse objetivo. Hoje, a falência não é mais aquele instituto que nós tínhamos. Hoje, a falência é um instituto que é comum na vida do empresário, né, porque estamos em crise, e que o nosso papel é
criar um ambiente de boas práticas para que ele possa refazer os ativos, né, de uma forma rápida e ser reinserido no mercado, como a gente chama, com um capital circulante, imediatamente. Então, não adianta nós termos os remédios jurídicos, volto a te dizer, na lei, se nós não tivermos essa... Eu não sou consequencialista ao extremo, mas temos que ter uma visão de efetividade das decisões. E vocês, advogados, sobretudo, que têm dado um banho nessa matéria, em capacitação, eu tenho visto assim, talentos competentes na advocacia, nessa área de recuperação de empresa, também devem entender isso. Nós não estamos mais diante do Instituto da Moratória, aquele antigo Instituto da Concordata, da moratória, em que você faz com que o processo se estenda para que possa pagar os credores. Não, hoje o que se quer é um capital circulante, um capital que gere riquezas e benefícios econômicos para a nossa sociedade. Nós aplicamos de acordo com o perfil da empresa naquele momento, se viável ou inviável. Agora, Excelência, uma curiosidade que eu tenho, aí é uma curiosidade mesmo, assim, aqui no Rio a gente tem as varas empresariais, né, que acabam cuidando das recuperações judiciais e da falência. No tribunal não tem câmaras, vamos dizer assim, especializadas na matéria empresarial, né? As câmaras, você recebe de tudo, né? Todas as matérias, menos criminal. Você acha que a especialidade desse tema, né, recuperação judicial, falência, justifica a criação em segundo grau de câmaras especializadas? Como é que a senhora enxerga isso? Vamos lá, mas olha, eu acho que, não querendo priorizar nenhuma matéria, a melhor das justiças seria aquela justiça especializada, né? A justiça especializada em cada ponto. Essa seria a justiça ideal. Mas nós sabemos que há a questão da política judiciária, existem várias vicissitudes em todos os tribunais do país, mas essa questão da especialização, eu entendo que hoje, diante não só do panorama das várias leis sobre o assunto, as leis que pautam e que têm como fundamento a visão econômica da sociedade, você falou aí da lei de superendividamento, eu estava ouvindo, vem agora aí um trabalho até que a OAB tem despontado brilhantemente, que é o marco legal, né, do empreendedorismo para as pequenas e médias empresas, portanto, muitos diplomas legais nesse sentido. Não fosse isso, a própria Lei 11.101, ela é uma lei que eu digo que é multiportas, porque ela sozinha, já disse isso e volto a dizer, ela é insuficiente, ela é estática, ainda que tenha sido alterada e modernizada agora em dezembro. Mas o Fábio Loa fala sempre isso, a dinâmica das relações humanas nessa área gira muito rápido. Então, nós temos que estar sempre atentos a essa necessidade de justiça. A especialização facilita isso. Nós temos realmente 7 varas especializadas aqui na comarca do Rio de Janeiro, mas na capital. E eu vou começar do interior. Em São Paulo, que iniciou essa especialização, e também, se pegarmos aí, eu não gostaria de citar, mas é um exemplo que efetivamente dá certo e que é palpável, é o exemplo americano. Não é o processo de insolvência, seja da empresa, ou seja agora do consumidor civil, da pessoa física, ele não apesar de envolver toda uma matéria de juízo universal, e vocês sabem, a matéria de competência do juízo universal também não é pouca, mas é uma matéria complexa. Muito. Se nós mantivermos a visão míope de que a especialização tem que se dar por números e por quantidade,
vamos morrer nesta retórica. Eu tenho 32 anos de carreira e há 32 anos eu ouço isso. Tem muito processo. E quem sofre é o jurisdicionado. Porque nós ficamos cansados, realmente, a baixa qualidade da prestação jurisdicional, o advogado não tem tempo para o seu cliente. A verdade é essa, mas no fundo, a jurisdição só se torna um poder na medida em que ela é efetiva. Então, se nós mantivermos essa visão, que eu entendo absolutamente míope, de que 2 mais 2 é 4, na justiça não vai dar certo. O que nós temos que ver é que são poucos processos complexos e que o julgador ou o advogado que se dedica a isso também está se dedicando hoje, como eu disse a você, à questão do remédio que o município não fornece. O grau de importância é exatamente o mesmo, mas a profundidade da análise é diferente. A especialização facilita nisso. Eu tenho certeza de que não só a segunda instância deve ser especializada, não pela competência, mas pela distribuição. Porque você distribuindo por competência, digamos, uma Câmara especializada, já pode-se criar, em nome da segurança jurídica, uma linha própria de julgamento que não seja tão democrática quanto necessário, né? Há de se ter uma democracia ou uma flexibilidade aí nos julgamentos. Mas eu entendo que deva haver distribuições especializadas por desembargadores. Então, por exemplo, eu tenho assento junto à 8ª Câmara Civil. A minha distribuição pode ser especializada. E lá na seção civil, quando tivermos recursos da competência da seção, aí sim, nós passamos a ser uma seção especializada só para o tratamento desses recursos, tal qual é feito em São Paulo. E, não obstante, essa questão do reexame, que hoje é importantíssimo, porque eu já vejo teses no sentido de que deve acabar a segunda instância para as questões de recuperação e falência, e justificam isso de uma forma que vem crescendo, porque, na verdade, de fato, quando chega à segunda instância, a questão da insolvência, a situação de fato da empresa é outra, absolutamente diferente. Então, o tempo da aplicação da lei fica defasado da necessidade da empresa, tornando quase... Se você não tiver essa visão do processo junto com os outros, não tirar ali do meio e fizer essa decisão ao tempo da necessidade da empresa, ela vira inócua. Mas, rapidinho, apenas voltando. Eu entendo também que, se a questão for números, nós devíamos ter várias juízos regionais afetos à questão. Tenho muita dificuldade e vejo tanto que dentro da Emerge eu tenho me dedicado muito a isso, em ver um juiz sozinho numa comarca de interior tendo que fazer a recuperação judicial ou a falência de uma empresa. O juiz da Baixada Fluminense com o mesmo problema. Então, se adotássemos o sistema que foi adotado em São Paulo e inspirado no sistema americano, nós teríamos por região ou por região judiciária pelo menos um juízo com distribuição especializada. Isso faria uma diferença muito grande no tratamento da matéria. E, desembargadora, para assim, confirmar o que a senhora está dizendo, eu cuido de uma recuperação judicial no interior aqui do Rio. E eu despachando com a magistrada, ela mesmo falou, olha, Marcelo, isso é muito... A gente não recebe isso todo mês, toda semana, isso é raro aqui. E eu vejo o tamanho disso e o reflexo que gera para a cidade inteira. Às vezes a gente está falando de empregos de 10, 15 mil empregos daquela cidade. Então ela falou assim, cai na minha mão um troço desse que eu não tive ainda a expertise para conhecer todos os institutos. Eu sinto falta de um apoio
para dar seguimento. E aí acabou que em algumas decisões proferidas nós tivemos que recorrer para o tribunal, justamente porque eram situações que nas varas especializadas os juízes estão um pouco mais familiarizados para tentar colocar o rumo do processo de novo na rota, vamos falar assim. Mas é difícil. O nível de matérias, a quantidade de assuntos que os juízes têm hoje, abarrotados de processo, e ainda caiu uma recuperação judicial, ele sozinho lá no interior, é realmente algo delicado. A especialização, sem dúvida, eu posso lhe dizer, porque o Banco Mundial recomenda e o próprio CNJ já recomenda nesse sentido. A especialização é uma forma de nós achatarmos essa curva dos processos, tanto em termos de qualidade como em termos de quantidade, é o que eu estou te falando. A meu sentir, é a visão hoje mais lúcida para que possamos achatar com qualidade essa curva de processo. É claro, e aí muito particularmente, eu entendo que, voltando lá ao começo, que nós temos outros remédios jurídicos mais ágeis e mais efetivos para as questões de solvência. É claro que, como sempre, vendo de uma forma bastante consequencialista, desde que adequado àquela situação, nós temos bastantes remédios jurídicos, hoje na própria lei positivados, mas que ainda estão muito no começo, como é a questão da pré-insolvência, a questão da mediação, da conciliação, que, a meu sentir, é o futuro. Eu já não tenho e até a menor dúvida. Nesse ponto, eu queria lhe ouvir, Excelência, sobre como é que você achou, como é que você enxerga os mecanismos de autocomposição no contexto da Lei de Recuperação Judicial e Falência. Assim, a gente sabe, esse é um tema que, para mim, é muito caro, eu gosto muito da parte de mediação e arbitragem, e eu acho que existe uma simbiose muito grande, né, entre mediação e a recuperação, a autocomposição, de um modo geral, a possibilidade de transação, né, de forma mais macro. É isso que eu queria ouvir um pouco a sua visão. Primeiro, pelo caráter negocial da questão. É uma questão de absoluto caráter negocial. Então, os institutos autocompositivos, ou tido por alguns autores como alternativos, é exatamente o que você disse. Caem sob medida. Eu tive essa experiência e resisti um pouco, porque entendo que é uma questão de cultura, a cultura da não litigância. Nós somos, por natureza, litigantes, nós aprendemos a ser litigantes. Eu, então, que sou uma promotora de justiça de origem, tenho o litígio aqui na veia. Adoro um litígio. Mas o futuro não é esse. Nós temos que quebrar o paradigma mesmo. Nós temos que rasgar na pele, dar a mão à palmatória, especialmente nessa matéria, Mazola, em que o fundo é negocial. Essa questão do mecanismo autocompositivo, e que a lei prevê como mediação e conciliação, eu entendo que ele pode ser feito de várias formas, híbridas ou autocompositivas mesmo. Híbridas na medida em que o juízo, como prevê o artigo 20, precisa deferir uma cautelar para a suspensão das ações e execuções. Por quê? Porque aí ele cria realmente... Acho que travou, né? Travou para vocês, pessoal? Travou, né? Vamos aguardar. Vamos aguardar a desembargadora voltar aqui. Obrigado, Cláudia. A gente está aqui acompanhando. Hoje em dia está... Algumas vezes, assim, pelo menos aqui na minha casa também, a internet oscila muito, mas hoje já está um dia especial. Mas a desembargadora estava falando, que ela já está me pedindo autorização,
sobre os métodos autocompositivos no contexto da lei de recuperação. Então, vamos aguardar ela voltar aqui. Voltei? Voltou. Ah, então tá. Então tá. Onde é que você estava falando na questão que, da mediação, isso, né? Exatamente. Então, eu, inclusive, eu sou tão adepta a esses princípios que andei estudando. A professora Teresa Torra, que é uma professora portuguesa, eu tive o prazer de conhecê-la lá em Coimbra, ela tem um livro sobre o RERE, que é o Estatuto de Recuperação Extrajudicial que eles usam em Portugal por conta de uma recomendação da União Europeia aos países da comunidade. E ela traz uma conclusão bastante acertada, de que qualquer instrumento, desde que legal, aplicado às recuperações judiciais, às insolvências em geral, eu não vou mais usar a recuperação judicial nem a falência, porque agora nós temos também a pessoa física, né? Então, há um contexto de insolvência a ser tratado. Então, qualquer mecanismo aplicado, seja ele híbrido, e eu gosto muito, volto a dizer, dessa questão da hibridez, quando o juiz, por força do artigo 20 da 11.101, concede uma cautelar, criando espaços de boa prática, porque é necessário a suspensão das ações de execuções para a negociação, né, entre credores e devedores. Qualquer um desses institutos aplicados à recuperação, à falência ou a qualquer hipótese de insolvência, passa a ser um instituto com cientificidade, acadêmico, tal qual é prevista a recuperação e a falência, o procedimento de recuperação e o procedimento de falência. Veja bem, ele está na lei e está destinado a recompor a insolvência da empresa ou na lei de superendividamento a pessoa física. Então, eu já entendo, Mazola, não como um mecanismo alternativo. Nós estamos diante de mecanismos científicos, autocompositivos, absolutamente, incontestamente eficazes, porque os continentes todos hoje, quando se trata da matéria, usam esses mecanismos. Os americanos usam o pre-package, o pre-negotiate, o francês usa o mandato ad hoc, que todos os países, seja eu tive uma vez uma oportunidade, por curiosidade, entrar num encontro de juristas de Singapura sobre a matéria. Legal. Até em Singapura, eles usam a mediação, a autocomposição para a resolução das empresas. Eu não vou dizer para você que esse seja o caminho, porque como eu te disse, tudo deve ser contextualizado, nada generalizado. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, eu sou uma fã dessa cultura da mediação, e falo aqui mediação num amplo senso, não só dentro do que envolve a negociação, mas eu entendo a mediação hoje como um instrumento inafastável para o magistrado. Eu não sei como vocês, advogados, vão conseguir lidar com esse momento de pouca jurisdição, digamos assim. Não, você sabe que em alguns escritórios de advocacia mudou-se até os nomes, assim, em vez de ser departamento de contencioso ou departamento jurídico, agora é o departamento de resolução de conflitos. Por quê? Para deixar bem claro que dentro desse cardápio de medidas tem a esfera judicial, mas você tem a mediação, você tem a negociação, você tem a arbitragem. Então você tem aí um microsistema de resolução de conflitos que em cada situação você deve aplicar aquela técnica ou aquele caminho mais adequado. E eu estou 100% de acordo que não é mais um método alternativo, e sim um método adequado.
né, de resolução de sem conflitos. dúvida. E eu acho que a percepção do lado dos advogados, que demorou um tempo para cair a ficha, é que propor a mediação seria um sinal de fraqueza. Mas não é. Na verdade, você tentar uma mediação e buscar aí a autocomposição, se não der resultado, você vai, bota a faixa do Rambo vermelha e vai para o judiciário, não tem jeito. Agora, você nem tentar, você nem aproximar, interagir para que isso solucionar. Você imagina numa recuperação judicial daquela da Oi, como está aqui no Tribunal de Justiça do Rio, com 80 mil credores. Imagina, tiveram que criar plataformas online de resolução de conflitos. Então, esse é o futuro. E houve o uso de um termo adequado, né, que foi o termo de adesão. Só assim foi possível visualizar-se o processo, o objetivo do processo, porque, na verdade, é uma recuperação judicial que envolve não só valores estratosféricos, mas envolve, veja bem, toda a comunicação de países. São as fibras que geram hoje a nossa internet, o nosso telefone. Você já imaginou se a Oi Telemar não tem o instrumento jurídico da recuperação judicial? Se há uma quebra de uma concessão, que é uma concessão estatal. Todo mundo enxerga ali uma sociedade anônima. Eu brinco que atacam a sociedade anônima, mas se defendem como uma concessão. Mas veja que serviço essencial nesse momento. O quanto o remédio jurídico foi adequado. E eu posso te dizer isso. Foi um remédio jurídico arrojado em todos os instantes. Porque sem a atualização da lei de dezembro, agora, a recuperação judicial data de 2, 3 anos antes. E já ali, eu mesma fui uma que resisti à autocomposição no início com os credores. Eu fui a primeira a resistir. Mas depois, como eu te digo, a visão consequencialista da prestação, que é o que eu mais me preocupo, emprestar a jurisdição. Não é dar razão ou deixar de dar razão, mas é você prestar, de alguma forma, a jurisdição a esse povo que já está tão sofrido com essa crise. Na medida em que nós damos liquidez, né, através das nossas decisões a essas cadeias produtivas, nós geramos emprego. Perfeito. Essa visão humana não é demagoga, veja bem. Tem que se entender que isso não é demagogo. Como também não há um discurso de negação da jurisdição, do poder judiciário. Não é. Pelo contrário, o poder judiciário ele deve ser usado na medida correta. Exatamente como eu te disse agora. Quando for necessária a criação do ambiente de boas práticas para a negociação. É fundamental e a gente vê pela legalidade desses atos. Fundamental. Mas veja bem, existe uma coisa chamada mercado. Antigamente, o próprio escambo, né? Se você olhar na história, o próprio escambo se autorregulava. Se você queria comida, você sabia o que tinha para trocar para valer pela comida. Então, há uma regulação natural do mercado em que a própria decisão judicial não chega. Não adianta. Nós não vamos chegar. A nossa formação não é essa. Mas há, sim, vezes em que se torna necessária a intervenção judicial. Você sabe, excelência, eu não estou aqui negando essa intervenção, não. Veja, o que eu digo é que, antes ao litígio, nós temos que ter a educação, a cultura e, sobretudo, a quebra do paradigma. A senhora tocou num ponto muito importante, e eu estava lembrando que o Humberto Dalla, que foi seu colega no MP, que é promotor, enfim. É um grande amigo. Um grande amigo. A gente escreveu um livro junto, que é o Manual de Mediação e Arbitragem. E lá tem um tópico que cai exatamente como uma luva com o que a senhora comentou, que é o seguinte: a sentença que julga, mas não resolve. Ela não resolve o problema. Ela julgou, decidiu quem tem razão. Mas ela não resolveu, ela não pacificou. Então, eu acho que isso que a excelência falou é muito importante. O judiciário tem que ser como se fosse uma teia de proteção,
olha, nada deu certo, então o judiciário vem como uma teia e aí resolve. Agora, ele deveria ser o último degrau nessa escalada, né, do conflito. Sem dúvida nenhuma. Se nós estivéssemos na esfera privada, seria como dizer o seguinte: nós magistrados, atuamos na atividade fim. É isso. Essa questão da gestão do processo tem que ser um pouco incorporada. Eu resisti muito ao economês, à questão da análise econômica, do direito. Eu resisto muito a isso. Muito, muito, muito. Eu acho que no equilíbrio, o equilíbrio traz o segredo, o bom senso para o processo. Mas esses parâmetros hoje são muito contemporâneos. Nós não podemos negar. É uma evidência. É uma evidência constatada, como eu te disse. Na hora em que você vê outros países adotando há muito tempo, e nós, até dezembro do ano passado, adotamos o Instituto da Autocomposição por hermenêutica, que, na verdade, o Código de Processo vem a Lei de Mediação. Depois da Lei de Mediação, veio o grande incentivo do Código de Processo Civil, e aí sim nós começamos a ver essas demandas na área através da mediação e começamos a ver, sobretudo, o que hoje, mas olha, é a grande carência, que é a expertise. Você falou aí no nosso colega e amigo, o Humberto Dalla. Nesse momento, nós estamos participando da preparação dos enunciados do Conselho da Justiça Federal. Semana que vem nós vamos ter o plenário e eu tive a felicidade de ser indicada pelo ministro Luiz Felipe Salomão como a especialista nessa área empresarial para essa questão dos enunciados. E me espantou no Brasil, representantes do Brasil, grandes mediadores, mas todos na hora da expertise, da insolvência, se calam. Raros são os que têm esse contexto. E aí eu vejo o quanto o legislador foi feliz em inserir, e por isso eu digo, é um instituto científico, é também um remédio jurídico. A pré-insolvência através de institutos autocompositivos na lei. Porque hoje a mediação e a conciliação, como diz a lei, devem ser voltadas para o tratamento da crise empresarial. Essa expertise deve ser desenvolvida. Não é qualquer mediação ou qualquer conciliação que serve para a criação do ambiente negocial favorável. É necessário o conhecimento do interesse credor-devedor. Há um dinamismo próprio. Não é um processo, da nossa dialética tradicional, né? Você, advogado, não impetra, não tem a petição inicial, não há o despacho saneador, não há contestação, sentença, recurso. Não. É um procedimento especial, não especial no termo legislativo. Especial mesmo, porque é complexo. É o que eu disse. O âmago dele é a negociação. E o juiz apenas deve aparar a legalidade dessa negociação. E esse ponto, Excelência, que você falou, é muito importante da expertise, porque a gente vê, né, muitos mediadores capacitados na área de família, na área de, enfim, questões imobiliárias, mas a recuperação, a insolvência, vamos tratar assim, a insolvência, tem particularidades, né, tem nuances que o treinamento direcionado para esse segmento pode ajudar a maximizar os resultados, você não tem dúvida. Eu tenho certeza, a minha experiência com juízos, inclusive de outros estados, nesse sentido, que hoje há de se ter maior preocupação no preparo pessoal, na formação mesmo. De todos nós, atores, não estou dizendo só do magistrado. O magistrado tem que ser especializado, isso eu não tenho a menor dúvida. Ele tem lá da ponta
até o último reexame do recurso, ele tem que ser especializado. Imaginem vocês, eu vou dar o meu exemplo prático, é claro que eu não vou dizer qual é o caso, por uma questão ética, mas já teve ocasião de eu estar discutindo a cláusula do plano aditivo votado na Assembleia Geral, por maioria aprovado na Assembleia Geral, e a empresa está vendendo a última UPI para sua recuperação. Já imaginou se eu não consigo convencer um dos meus pares sobre aquelas cláusulas do plano de recuperação da empresa já aprovado por maioria? Se um deles legitimamente entender, porque esse é o segredo do colegiado, você ler sobre vários ângulos o mesmo fato, o mesmo processo. Se algum dos meus colegas entende sobre outro ângulo, sobre a ilegalidade de uma cláusula daquela, já estando de fato a empresa recuperada, porque já vendeu a última UPI, já está satisfazendo todos os credores, e por uma decisão judicial, o efeito dominó vai ser feito, né? Porque vai derrubar. Exatamente. Então, a expertise não é só do julgador. A expertise necessária é de todos os atores que atuam nesse processo, da orientação do advogado para a impetração da medida certa, evitando recursos protelatórios, recursos que eu digo em geral, não o recurso à apelação, que no caso aqui o agravo, né? Mas recursos necessários, protelatórios, e aí o próprio mediador. Nós temos um instituto no direito americano que, apesar de ser common law, apesar de tratar com a lei da ancitral, eu não sei se vocês entendem isso, o americano tem uma lei que a gente chama soft law, é quase que uma recomendação, como nós fazemos no CNJ, no nosso grupo de CNJ. Nós emitimos recomendações e cada estado promulga a sua lei de acordo com aquelas recomendações da soft law. Há um instituto hoje recomendado pelos países americanos, common law, que é o que a gente chama de pre-package. Exato, pre-package. Veja bem que desafio. Eu me voltei a pensar nesse instituto dentro do direito brasileiro. Por quê? A nossa mediação, a nossa conciliação, ela tem como característica principal confidencialidade, correto? O pre-package americano é o seguinte: na medida em que você não conseguiu conciliar o credor e o devedor, o mediador, veja bem, esse mediador passa para o administrador judicial, que aí já é um outro ator do processo, as estratégias usadas naquela negociação que deram certo e as que não deram certo. E isso serve de base, então, para pré-negociação. Quer dizer, ele já praticamente ele pavimenta o terreno, né? Do plano. Exatamente. E eu estou fazendo um estudo sobre isso, o quanto abrevia. E esse estudo se deu porque há uma tese do professor Flávio Galdino, que é um advogado, no sentido de que a Assembleia Geral de Credores pode ser substituída por termo de adesão, se todos concordarem. Na verdade, esse termo de adesão nada mais é do que advindo de uma pré-negociação. Agora, como adequar essa pré-negociação à confidencialidade necessária à mediação? E aí, volto a bater na mesma tecla. A mediação e a conciliação na insolvência é um instituto jurídico dotado de ciência própria. Ele deve ser voltado para o fim de resolver as questões estruturais da empresa. Será que aqui o método autocompositivo, uma vez não efetivo, ele não pode servir de base a um plano? Isso resolveria muito. Perfeito. Então, é o que eu disse, é apaixonante. A matéria é apaixonante, nos leva a várias constatações, mas é necessário hoje o nosso afinco, a nossa dedicação e o nosso entendimento
sobretudo, porque nós precisamos, nós que eu digo, todos nós que trabalhamos nesses processos, vocês, advogados, sobretudo, que são as molas propulsoras, porque, em última análise, a jurisdição é inerte, né? Apesar de eu não ter nada de inerte, mas, em última análise, nós estamos instados a nos manifestar. O Ministério Público, dentro das suas convicções, e eu tenho certeza que a demanda da Defensoria Pública agora vai ser muito diante dessa nova recuperação judicial de pessoa física que nós temos, nós todos temos que nos movimentar e a partir lá das universidades, na formação das novas mentalidades jurídicas. Abrir a mente, a cultura do diálogo. Exatamente. Né? Mas, olha, esse é o futuro e eu gosto muito de enxergar o direito assim, um direito se movimentando, se aplicando às novas necessidades das relações jurídicas, porque se não for assim, de nada vai valer a nossa caneta. Eu gosto muito de lhe ouvir quando fala desse dinamismo do direito, dessa oxigenação do direito, dessa maleabilidade do direito se adequando, né, aos novos tempos. E você vê, a gente conversando aqui, o tempo voou, desembargadora. Eu nunca vi uma live que passou tão rápido na minha vida. Já tem 52 minutos que a gente está conversando, mas eu ainda queria te fazer uma pergunta, uma última. Pois não. É um prazer. E aí também um pouco uma curiosidade aqui, que é o seguinte. De vez em quando, né, eu converso com alguns magistrados empresariais e eles falam assim para mim, Mazola, a recuperação, de um modo geral, é um desafio, porque nem todas as respostas estão na lei. Por mais moderna que seja a lei, as situações do dia a dia nos colocam em retratos, em fotografias, que você não tem a base legal. E aí dialoga muito com um tema que Vossa Excelência comentou, a necessidade de interpretação da lei. Então, como julgadora, quais são os cuidados que o magistrado deve ter nessa compatibilização de analisar a situação concreta, que é aquilo que não tem a previsão legal, mas, ao mesmo tempo, fazer, entre aspas, a justiça, criando o direito, né, criando a norma, daquele caso, a norma como uma interpretação do texto, né, se é que existe alguma disposição na lei, mas como é que deve ser a postura do magistrado diante dessas situações desafiadoras? Eu vou ter que cair aqui no clichê. O magistrado tem que buscar o equilíbrio. Não tem saída. Não pode ser nem pró-devedor, nem pró-credor. Por isso que eu digo, a justiça deve ser uma instância de atividade fim. O equilíbrio, a lei abre muito para a interpretação. Não tenho dúvida, ela é estática e o grande desafio é nós atingirmos o equilíbrio diante de uma lei estática e das relações jurídico-econômicas que demandam uma dinâmica muito acelerada, mais acelerada do que qualquer outra dinâmica. Eu tenho 32 anos de carreira. Eu posso asseverar que eu jamais vi o mundo girando tão rápido em termos de relações sociais mesmo, como agora, e exigindo a aplicação da lei como parâmetro para essas relações. O diploma, eu disse isso no início, ele é estático e insuficiente, apesar de reformado agora, em dezembro do ano passado. Mas tem essa característica, que é a jurisprudência que vai sempre moldando ao caso concreto. Vou confidenciar aqui porque estamos em casa. O julgador tem que ser arrojado, bastante arrojado, porque não só nas grandes recuperações, mas ainda nas recuperações de média empresa, em que eu tenho oportunidade. As de pequenas e médias empresas, a verdade é essa, demoram a chegar à segunda instância. Mas as médias recuperações, porque depois do fenômeno 8 Telemar, todas as recuperações, na minha percepção, passaram a ser médias. Eu nunca tive um caso de aplicação direta da lei. Nunca foi não tem uma resposta decisão pronta. de... Não tem assim, resposta exatamente. Pronta. Nunca foi uma... Eu vou fazer uma comparação aqui. Nunca foi uma decisão de busca e apreensão.
Por exemplo, você manda buscar e aprender uma coisa porque aquilo está na lei. Né? É determinado que ali o magistrado ordene uma busca e apreensão. Nunca há essa resposta pronta quando se trata do fenômeno econômico-social da insolvência. Eu nunca tive essa resposta pronta. E eu, para ser muito honesta comigo e honesta com aqueles que precisam do poder judiciário, ou melhor, da melhor gerência da jurisdição, eu não gosto do termo poder judiciário. Hoje nós gerimos uma jurisdição, nós temos o jurisdicionado, nós todos devemos gerir essa jurisdição. E para melhor atendimento desse objetivo, o grande desafio é o equilíbrio. E o equilíbrio num mundo que é absolutamente diverso do seu, que é o mundo do mercado, que é o mundo econômico. Qual é o equilíbrio do mercado? Será que ele se autoajusta mesmo? Até hoje eu tenho as minhas dúvidas se ele se autoajusta. Que as nossas decisões refletem, eu já não tenho a menor dúvida. Mas será que ele se autoajusta mesmo? Nós não sabemos. Então, o grande desafio hoje é atingir o equilíbrio diante de um cenário absolutamente inusitado, novo, que não faz parte da nossa formação. Eu lembro que o desembargador Silvio Capanema, saudoso professor, ele tinha uma expressão que ele falava: no movediço terreno das incertezas. Exatamente, é ele, é nele. Excelência, olha, muito obrigado pela aula. Foi assim uma manhã muito leve, com conteúdo. Eu recebendo várias mensagens aqui pelo chat, o pessoal parabenizando. Queriam um segundo tempo da nossa live, a gente pode marcar mais para frente depois. Quer dizer que foi um prazer. Essa live vai ficar salva no IGTV da ESA, para quem quiser assistir depois, quem não pôde assistir agora, não pôde entrar. E dizer, mais uma vez, renovar o agradecimento em nome da ESA, parabenizar o seu trabalho no tribunal, uma mente aberta, uma mente de vanguarda, que assume os desafios, julga com convicção, realmente com cordialidade com os advogados, e eu te agradeço muito em nome da classe. Imagina, eu só faço, na verdade, o meu dever, eu tento testemunhar a cada ato meu o que eu jurei quando eu vim para a magistratura, e não tenho a pretensão de dar qualquer aula. A minha intenção é de compartilhar sempre. Eu penso que, na medida em que compartilhamos, eu gosto muito de ouvir o advogado, de ouvir o outro lado. Na medida em que nós temos essa dialética, em que nós conseguimos conversar e nos entender, quem ganha não é só o cliente de vocês. Quem ganha é aquele que precisa da nossa decisão e do nosso trabalho. Nós temos que ter a humildade de reconhecer que nós juntos somos mais fortes. Acompanho integralmente a relatora. Muito bom, excelência. Imagina. Muito bom. Mas, olha, deixa eu só... Agora que eu estou vendo, eu não tenho muita habilidade de olhar quem manda mensagem e falar ao mesmo tempo, porque senão rompe o meu raciocínio. Mas eu quero mandar um beijo para o Dr. Wagner, que eu estou vendo ele aqui. Dr. Wagner, um beijo. Para todos vocês da OAB, todos vocês advogados que estão aí me vendo, muito, muito obrigada por dispor desse tempo, por se dedicar um pouquinho a essa causa, porque, na verdade, é uma causa que nós estamos nos dedicando aqui, é propagar essa mentalidade, propagar essa causa e dizer que eu estou disponível a todos vocês, não só pelo e-mail do gabinete, eu tenho o meu e-mail pessoal, que é o monicapiero@tjrj.jus.br. Eu gosto de trabalhar trocando material, trocando ideias. É claro que a minha decisão é uma decisão processual, eu guardo a minha ética,
Mas fiquem à vontade. Todos vocês que tiverem esse mesmo objetivo, que compactuarem junto comigo dessa ideia, nós estamos abertos. Muito obrigado, Excelência, por você franquear o acesso e essa troca de experiências, essa troca de reflexões, o que é muito legal entre a magistratura e a advocacia, é importante. Cuide-se, vacine e a gente se vê em breve, tá bom? É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado a você. Tchau.